pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês viram aí no título do vídeo, né, é um vídeo muito simples que visa ensinar-nos aí como a gente pode usar a estrutura do solver Excel para resolver um problema de otimização. Então, para ver isso, a gente vai iniciar com a resolução de um problema muito simples, baseado em uma programação linear. Mas o que é uma programação linear? A programação linear é escrita, né, com essa característica que vocês estão vendo aqui. A gente vai minimizar uma função linear, essa função a gente vai chamar de função objetivo, e ela é dada por um C1x1 mais um C2x2 e assim sucessivamente até um CnXn. Isso aqui é igual a um z, onde esse z é o valor da nossa função objetivo. Essa função que a gente quer minimizar ou maximizar, seja ela qual for aí no tipo do nosso problema, ela é sujeita a algumas restrições, e essas restrições também estão diretamente relacionadas com as nossas variáveis de decisão, que são as variáveis x, que a gente vê aqui se repetindo na função objetiva e nas restrições, né, e correlacionam aqui diferentes valores aí, né, dessas funções em relação a variáveis aqui que especificam características do nosso problema. Lembrando ainda que para a grande maioria das aplicações aí em programação linear, a gente tem aí restrições de não negatividade para as variáveis. Então a gente vai ter aqui alguma função do tipo x1, x2 até xn maior ou igual a zero aí, para finalizar o nosso problema, finalizar a nossa estrutura do que é uma programação linear. Dessa forma, o nosso problema então ele pode ser escrito como um somatório de j igual a 1 até n de cjxj igual a z, sujeito a um somatório de j igual a 1 até n de ajxj. Isso aqui é igual a um b, e os xj são maiores ou iguais a zero de j1 até o jn, né? Esse aqui é o número de variáveis aí existentes dentro do nosso sistema. Isso aqui também pode ser escrito de forma compacta, tá? Com um cx igual a z, ax igual a b e x maior ou igual a zero, onde esse c e esse a representam os vetores representativos aí da matriz de resolução do nosso problema. Vamos agora ver então como a gente consegue instalar o solver do Excel, para aqueles que ainda não possuem o solver instalado no seu Excel, para daí a gente seguir e resolver um exemplo clássico aí de um probleminha de programação linear. Bora lá! Partir então a instalação, né, no software Excel do app Solver, tá? Que é o que a gente vai usar para fazer esse tipo de resolução dentro dos probleminhas que a gente vai propor aí ao longo da nossa disciplina de termodinâmica aplicada. A maioria dos problemas que a gente vai resolver tem característica não linear, mas isso aí a gente vê mais para frente. Então, para instalar, né, eu vou abrir uma pasta nova aqui, né, um novo arquivo do Excel vazio. Vou na aba de opções. Dentro de opções basta ir em suplementos. Dentro de suplementos, vocês vão ver que no canto inferior lá, na parte inferior, a gente tem um i. Clicando em i, vocês vão ver que aparece um ADDI ali do solver. Tá? Basta clicar nele e dar OK. Vocês vão observar a instalação dele, e depois basta ir na aba dados. Na aba dados, vocês vão ver o solver já ali, prontamente instalado e disponível para uso. Tá? Abrindo o solver, é essa cara que vocês vão ver, né? Essa estrutura do solver aí que a gente tem. E essa estrutura, se vocês observarem, né, a gente tem como inserir ali tanto as funções objetivas, se a gente quer tratar de uma função de máximo, de mínimo para um valor específico, alterar os valores dessas variáveis, definir as restrições e características do nosso problema, escolher o algoritmo de resolução, nesse caso aí o GRG não linear, que vai ser o padrão ao longo da disciplina. Daí a gente consegue resolver as estruturas dos nossos problemas. Agora que a gente já tem ele instalado, vamos resolver então um probleminha de programação linear, um probleminha muito simples, para a gente ver uma aplicação direta aí do solver dentro da resolução de problemas. Nosso foco então vai ser resolver um problema de programação linear, né? Nosso problema é esse que vocês estão vendo aí apresentado na tela. A gente quer maximizar essa função z igual a 600x1 mais 800x2, sujeito a x1 mais x2 menor ou igual a 100, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 240, x1 menor ou igual a 60, x2 menor ou igual a 80, e x1 e x2 aí maiores ou iguais a zero, ou seja, são variáveis positivas. A primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer ali as variáveis x1 e x2, né, inserindo elas dentro da estrutura ali da tabela do Excel, diretamente nomeadas. E agora que eu já tenho o x1 e x2, né, que são minhas variáveis aí escritas e definidas, a gente pode seguir, né, criando uma célula que eu vou chamar de FOBJ, que é a nossa função objetivo. Nessa célula eu vou inserir aquela função ali que eu desejo maximizar, né, que é 600 vezes x1
mais 800 vezes x2. Para evitar erros, eu sempre costumo estimar ali um valor para x1 e x2. Nesse caso, eu coloquei o valor de 1. Então, vai ser 600x1 mais 800 vezes x2. E aí eu tenho um valor aleatório para essa função, que é a função que eu desejo maximizar aí ao longo do meu problema de otimização. Agora eu vou criar as células das restrições, tá? Para as células de restrições em programação linear, eu acho muito interessante que a gente adicione uma célula de geral, né, onde vai ter o valor da função com a dependência das variáveis, uma célula aí adicional que eu vou colocar o operador, né, se é um operador menor ou igual, se é um operador de igualdade, se é um operador maior ou igual, a depender da característica do nosso problema. E eu adiciono uma célula final ali, ó, que eu chamo de valor de restrição, tá? Que essa célula valor de restrição, ela tem o objetivo de incluir esse valor no qual eu tenho a própria restrição estabelecida, tá? Porque no caso ali da primeira restrição, esse valor de restrição seria 100, né? Que é x1 mais x2, teria que ter esse valor ali, menor ou igual a 100. Então, a minha primeira restrição, ela é x1 mais x2, que eu estou aí somando os dois diretamente. Eu tenho um operador aí de menor ou igual para essa função. Então, eu vou inserir aí o operador de menor ou igual para que eu não me perca. E eu tenho o valor da própria restrição, né, que é 100. Então, observe ali que eu tenho o valor calculado e o valor da restrição. Vou fazer o mesmo para todas as restrições. Tá? Para a segunda, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 240. Então, vou inserir aí também uma restrição de menor ou igual. Vou só levar o mesmo operador para frente. E o valor dela vai ser ali inferior a 240, né, ou igual a 240. A célula do x1 tem que ser menor ou igual do que 60, então eu vou incluir também essa restrição adicional aí dentro da estrutura do meu probleminha, para facilitar aí minha rotina de cálculo. E por fim, a última restrição ali imposta, tá? Que é a restrição do x2, que tem que também ser menor ou igual, nesse caso a 80. Então eu tenho aí as quatro restrições que me foram fornecidas impostas, e eu tenho um adicional ali, ó, que é a não negatividade dos números dali presentes, né, das variáveis x1 e x2. A não negatividade a gente não precisa escrevê-lo diretamente aí, porque vocês vão ver que dentro da estrutura do solver eu já tenho uma forma de calculá-la de forma mais precisa. Então agora vamos lá no dados, no solver, para incluir essas características de resolução do meu problema dentro do solver, tá, propriamente dito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a célula objetiva. A célula objetiva a gente criou ela está ali com o nome de FOBJ. Então eu vou selecioná-la, eu quero que ela tenha um valor de máximo, um problema de maximização, então eu vou deixar ali o máximo já selecionado. E vou selecionar as células que eu quero alterar, né, que tenham seu valor alterado ao longo da rotina de otimização. Então selecionei ali as células de x1 e x2 e vou partir para adicionar minhas restrições, tá? Minha primeira restrição é a restrição de menor ou igual, então é aquela célula ali que eu calculei, né, ela tem que ser menor ou igual à célula do 100. A segunda restrição é também da célula que eu calculei, correspondente a ela, menor ou igual a 240. Terceira restrição, né, do x1 menor ou igual a 60. E a quarta restrição, que é a restrição do x2 menor ou igual a 80. Então, estão adicionadas as restrições. Observe que eu marquei ali a célulazinha embaixo, ela já vem marcada por padrão, na realidade, né, que as variáveis não podem ser negativas, né, as variáveis são negativas. Clicando em resolver, o solver já calcula, me dá a resposta, tá? Vocês podem observar os valores de x1, 20, x2, 80 e o da função objetiva, nesse caso, 76.000. Também podemos comparar um a um os valores da restrição. Observe que todas são respeitadas, tá? Todas são seguidas à risca aí dentro da resolução do nosso problema, de forma que a gente tem uma resolução aí bem adequada para esse probleminha específico aí de programação linear. A gente vai desenvolver alguns outros problemas, tá, dentro dessa rotina Excel para ir habituando vocês. A gente vai usar essa parte para cálculos aí relacionados com otimização de parâmetros de modelos termodinâmicos ao longo da nossa disciplina de Termodinâmica 2, se utilizando essa característica do solver Excel. Então já vou acostumando vocês aí com problemas de menor complexidade até chegar nos problemas que realmente temos interesse aí na nossa disciplina. Espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvida, vocês sabem onde podem me encontrar. A gente se encontra então na próxima aula. Até lá!